podemos fazer para que a educação brasileira seja melhor? Este é o tema do Convite à Vida de hoje, um programa para ver, viver e agir. Valmir Vieira, pedagogo e administrador, oferece-nos um excelente roteiro para um Brasil melhor por meio da educação. No quadro Louco por Viagens, Rogério Enachev nos leva em mais uma viagem pelo mundo. Hoje também você vai ver o trabalho de nossos missionários no Senegal. E na meditação final, Israel Belo de Azevedo vai fundo e pergunta: quem é você? Convite à Vida acredita na educação. E você? Sim, com certeza. Tendo ensino integral no colégio, assim, a pessoa tem uma base melhor nos estudos, né? E estudando mais futuro tem, né? Eu acho ótima a ideia, porque é nessa idade que as crianças estão em formação e nada melhor do que a educação para o futuro dessas crianças, né? Então seria um projeto ótimo para o Brasil. Eu acho que da maneira que a educação está é um pouco complicado. Eu acho que primeiro deveria melhorar a estrutura da educação, as escolas deveriam ser mais saudáveis, deveria ter uma valorização maior dos professores, que é interessante para a situação atual que muitos pais trabalham e não têm com quem deixar seus filhos. É interessante a criança ter a possibilidade de passar o dia na escola. Mas, por outro lado, passar o dia na escola da maneira que a escola está, eu não acho tão interessante. Eu sou completamente favorável à educação integral, porque eu penso que é uma maneira de você manter as crianças no colégio. O projeto que o Brizola tentou introduzir aqui no estado do Rio de Janeiro, né, com os brisolões, as crianças permanecendo tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde, né, estudando. Eu creio que é um modelo que acabou não dando muito certo, né, não dando certo aqui no estado do Rio. E o modelo de educação integral é que vai favorecer todo esse aprendizado, uma carga maior de educação, a permanência das crianças num tempo maior dentro da escola, vai evitar o que a gente vê aí das crianças ficarem se envolvendo com drogas, com coisas que não são edificantes para as suas vidas. Então, tendo ali o acompanhamento de profissionais que vão estimulá-los ao aprendizado, sem dúvida nenhuma, penso eu, ser o ideal para a educação no Brasil. Olha, é uma questão assim, bem própria para os nossos dias, para a gente poder pensar sobre isso. Eu não sei, não tenho uma opinião propriamente concreta, formada sobre isso. Mas acho que tem prós e contras, porque, enfim, é uma necessidade que se aplica, porque os pais trabalham o dia inteiro e a opção que tem é realmente deixar as crianças no colégio. Mas eu acho que elas acabam perdendo um pouco de outras convivências, acaba ficando realmente só no ambiente do colégio, mesmo que tenha muitas atividades. Eu acho que perde um pouco do convívio com a família, mas também não sei se teria alguma solução para isso. Estamos aqui hoje com o professor Valmir Vieira. Ele é o diretor do Colégio Batista Shepherd, no Rio de Janeiro. É uma pessoa que tem uma larga experiência na gestão escolar, tem um mestrado em liderança, outro mestrado em teologia, e certamente vamos ter muito que aprender com ele. Obrigado, Valmir, aqui por sua presença no nosso programa. Esperamos que as suas perguntas sejam muito úteis para mim mesmo e para todos os nossos telespectadores. Eu que agradeço a honra de estar aqui. Obrigado, Zé. Então vamos logo colocar um assunto que para mim é central, porque estamos falando hoje da formação da nossa vida desde nossa infância. Hoje as crianças passam boa parte do seu tempo na escola. O que a escola pode fazer ou tem feito para que as crianças tenham uma infância saudável, um tempo de vida bom e não cheio de traumas? Na verdade, elas nem passam muito tempo assim. A escola tem um tempo de 4h30, tem um intervalo de meia hora, então em atividades pedagógicas, de ensino, de aprendizagem, 4 horas. Para as crianças pequenininhas, elas têm muitas atividades dirigidas, com brincadeiras, leituras, contação de histórias e outras coisas mais, que tomam o tempo todo. As maiores, do ensino fundamental 1 e 2, elas têm uma série de disciplinas que vão se revezando, professores que vão entrando e saindo. E as escolas tentam prender atenção, boas escolas, a partir da criação de bons ambientes de ensino, de uso de recursos de tecnologia, multimídias, etc., que de alguma forma vão atendendo
o aluno e vão suprindo a necessidade do professor comunicar com mais facilidade. Então, mas elas, apesar de ter pouco tempo ali, nós temos um tempozinho a mais de atividades extra-classe, que são atividades que são colocadas para casa, que na verdade tomam mais umas 2 horas depois do tempo de escola. Então você é favorável, eu também sou, à ideia da escola de tempo integral, tanto na área pública quanto na privada? Sem dúvida, principalmente na educação infantil, fundamental 1 e 2 e médio. Aliás, educação infantil não, fundamental 1 e 2 e médio. Porque o leque de disciplinas que precisam ser ministradas, as demandas que o ensino tem, especialmente os tempos que precisam ser dedicados a disciplinas como português e matemática, são insuficientes dentro de um horário de 4 horas e meia. E o aluno estando em sala de aula, ou estando na escola, a escola tem a oportunidade de diversificar uma série de atividades com ele, também com educação física. Infelizmente, o custo dessa escola integral é muito alto, porque teríamos que ter mais professores, o custo de merenda e almoço, etc., que oneraria ainda mais para os pais, e o poder público também não tem esse recurso necessário para investir nisso. Então, nossa educação, de certa forma, tem essa deficiência de ser um tempo muito curto, principalmente comparando com outros países. Então, voltemos ao tema que eu estava me propondo também que você considerasse, como é que a escola pode contribuir para que a infância seja feliz e não cheia de traumas, já que, embora sejam 4 horas e meia, ainda é um bom tempo na escola. A escola consegue tornar a criança mais feliz? Então, na verdade, assim, a participação da criança tem que ser uma participação de felicidade. Aí a escola quer que ela seja feliz ali dentro e aí seleciona bem seus professores para que esses professores atendam essa necessidade. Que os alunos sejam ajudados na questão disciplinar, isso nem sempre agrada a eles, mas necessário. E também as aulas sejam aulas de forma construtiva para eles. Agora, essa questão de trauma vai depender muito da filosofia que a escola tem, se é uma escola muito conteudista, se é uma escola muito exigente, massacrante em termos de avaliações, isso pode gerar traumas e angústia no coração dos alunos. Mas a escola, normalmente, elas procuram criar um ambiente favorável à aprendizagem e que, de alguma forma, os alunos sejam livres de traumas. E quando os tem, chama a família para uma parceria para que possam esses problemas serem superados. Agora, Valmir, você acha que de fato bullying existe? Isto é, crianças que são incomodadas, aborrecidas, feridas, ou há um pouco de exagero em relação a esse assunto de bullying? Infelizmente existe essa situação do bullying, nós vivemos isso de vez em quando lá. Crianças que têm um tipo diferente das outras, são mais gordinhas, mais altinhas, mais nerds, na linguagem da turma, com mais dificuldade de aprendizagem, com algum defeito físico, normalmente recebem gozações, brincadeiras que eventualmente podem marcar o coração e a emoção dessas crianças. E elas reagem de maneiras mais diferentes, com introversão, com ira, com choro, com a deficiência na aprendizagem, com a retirada, a desistência do ensino. Então, a escola boa, uma escola adequada, é aquela que trabalha isso, está sempre atento a isso para que essas coisas não aconteçam. Mas não somente isso, a escola também tem que trabalhar as crianças para enfrentarem essas situações que são normais da vida. Eu e você enfrentamos bullying e talvez nem soubéssemos que era bullying. Nem existia, né? Mas enfrentamos, mas a gente soube superar isso. Então, mais do que combater o bullying, nós temos que ajudar os alunos a enfrentarem os desafios da vida. E esses meninos que fazem bullying, em adultos, nós vamos enfrentar pessoas assim, talvez com maior crueldade. E a escola tem que preparar isso também para a vida. Claro que o estudo do bullying, agora mais recentemente, exacerbou a situação, aumentou e levou a escola a tomar mais cuidados, até escolas sendo processadas, porque os filhos do pai que processa, filho, por ele ser
por ele ter sido vítima de bullying. Recentemente recebi uma visita de uma seguradora que está oferecendo seguro para a escola para proteger contra processo, contra bullying, né? Então qualquer coisa, qualquer brincadeira que se é feito com uma criança, o pai vem dizendo que foi bullying, na verdade é umas coisas que acontecem naturalmente, mas quando exageradamente ou quando repetitivamente, aí isso pode realmente causar dano e a escola tem que fazer uma intervenção e ela precisa estar atenta para isso. Uma outra discussão que os pais sempre têm é uma escola que ensine mais valores ou ensine mais conteúdos. Você até falou da educação mais conteudista. A escola deve também formar valores? Como é que ela pode formar esses valores desde cedinho na criança? Essa preocupação de formar valores, acho que toda escola deve ter. Algumas escolas, como da linha confessional, elas têm uma preocupação ainda maior com isso. Não há necessidade de haver uma disciplina para ensinar valores. Embora no ensino médio normalmente se tem uma disciplina ligada à ética e cidadania. Mas os valores são passados, mediados pelos conteúdos das disciplinas. Um professor de matemática pode ensinar valores, éticas, princípios, de português, geografia. Então, o importante é que o corpo docente assuma um projeto pedagógico da escola que também se preocupa com a formação do caráter, com a formação ética. Então, se o corpo docente está imbuído nisso, os valores vão sendo passados no ensino. E toda a direção também, a equipe pedagógica, trabalhando nessa direção. Sendo exemplo, porque o exemplo é o melhor ensino, né? Bem, eu estou aqui com Valmir, falando sobre esses temas da educação, e nós voltaremos daqui a pouco, Valmir, e você certamente vai nos trazer outras considerações sobre esse tema. Convite à Vida, daqui a pouco, volta com o professor Valmir Vieira, falando sobre educação e o papel da escola na nossa formação. A educação brasileira tem jeito? Queremos saber a sua opinião. Participe e concorra aos nossos brindes. Vamos sortear 3 exemplares do livro Crer é Também Pensar, de John Stott. Entre em nosso site e deixe a sua opinião. Participe! Oferecimento: Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Mais de 100 anos formando líderes. Localizado no município do Rio de Janeiro, dentro do Parque Nacional da Tijuca, a 3ª maior área verde urbana do mundo, está o nosso Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Fundado pelos batistas do sul dos Estados Unidos em 1908, é a instituição de ensino teológico mais conceituada da América Latina. Com o objetivo de ser um construtor de vidas, o nosso Seminário do Sul tem a preocupação em preparar líderes que sejam relevantes em seus ministérios. No curso de música sacra é oferecida uma série de cursos para os mais diferentes públicos. Nosso curso de teologia conta com um diferencial para o exercício do ministério pastoral e missionário. E para você que é líder ministerial e busca um aperfeiçoamento à distância, o Seminário do Sul disponibiliza cursos online. E aí, está esperando o quê? Venha você também fazer parte da melhor instituição de ensino teológico da América Latina. Seminário do Sul e Faculdade Batista do Rio de Janeiro. É o lugar onde se aprende a orar, pesquisar e liderar. Escolher bem é saber construir o futuro. Colégio Batista Separ, localizado em uma imensa área verde no coração da Tijuca, conta com uma completa infraestrutura para possibilitar que nossos alunos possam vivenciar na prática o que precisam para transformar o mundo em um lugar melhor. Colégio Batista Separ, na Tijuca, há 105 anos construindo conhecimento, cultura e caráter. Matrículas abertas. Telefone 2105-0552.
Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso, fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante. Pedras Vivas, esse ano completa 10 anos. Então, quem começou foi o pastor Ruther. Pastor Ruther e dona Ana Ruther foram os primeiros coordenadores, mas ele sempre dizia que ele, e eu era a executiva dele, ele sempre foi o pastor responsável, como hoje o Alcenir, pastor Alcenir é o responsável, mas tem sempre um coordenador, um executivo que põe a coisa para andar, né? O ministério para ir avante. Então ele dizia que ele era a rainha da Inglaterra e eu era a primeira-ministra. E assim foi durante 9 anos, até que a Margarete assumiu. Nós temos cultos bimestrais, nós temos palestras sobre saúde, nós temos a parte de saúde física, de exercício físico, de saúde mental, então toda essa parte trabalhando com terceira idade. Então eu só tenho a agradecer a Deus pela Igreja Batista Itacuruçá. Eu pude então, ao longo já desses quase 5 anos de trabalho pastoral nessa área de capelania, ter experiências muito gratificantes de ajudar pessoas em situações de crise, pessoas em situação de perdas. Foi um grande aprendizado, porque à medida que eu fui me envolvendo com esse trabalho, conhecendo as carências das pessoas, eu pude me preparar melhor, eu pude perceber que cada situação é um desafio novo, cada situação que nós vivemos ajudando um membro da igreja, ou um familiar, ou um amigo da igreja, ou alguém que pede a nossa ajuda, é uma experiência nova, uma experiência gratificante, mas sobretudo uma experiência desafiadora. Tenho feito um trabalho que tem sido extremamente abençoador para a minha vida e penso também, tem sido também um trabalho que tem abençoado a vida de muitas pessoas da nossa igreja. Convite à Vida volta com o professor Valmir Vieira, diretor do Colégio Batista Shepherd, numa entrevista sobre educação. Valmir, uma pergunta que eu mesmo me faço. Eu já fiz parte da diretoria de escolas confessionais. A pergunta é a seguinte: ainda hoje faz sentido uma escola confessional ou isso já passou o tempo? Israel, na minha opinião, ainda faz sentido. Elas se fazem necessárias neste tempo, especialmente num tempo de muita relatividade, de muita flexibilidade em várias questões. As escolas confessionais, de uma maneira geral, elas são sem fins lucrativos. As escolas confessionais são mais generosas em concessão de bolsa.
As escolas confessionais têm uma preocupação mais com a formação integral do aluno, não somente o conhecimento dos conteúdos, mas da formação do caráter, da cidadania, da espiritualidade. Essas escolas confessionais normalmente não têm, por não terem fins lucrativos, elas, se tiverem uma boa gestão, elas tendem a se tornar boas escolas. Então elas são necessárias até para fazer um contraponto em relação às escolas muito comerciais, muito conteudistas, muito voltadas para a competição, etc. Você acha que ainda tem um lugar para boas escolas confessionais? Tem lugar para as boas e as mais competentes. Há muitas que estão sendo fechadas, mas por razões diversas que a gente pode discutir depois, mas nós acreditamos que ficarão as boas, as competentes, as bem geridas e as que tiverem um projeto pedagógico sólido, coerente, e elas ficarão, sobrevirão e serão absolutamente necessárias. E os pais vão cada vez mais procurar escolas assim, que tenham uma formação mais sólida e integral do ser humano como um todo. Você falou em escolas que são fechadas, mas não são apenas escolas confessionais. Outras escolas, eu li um artigo seu, inclusive, que você fala de escolas que estão sendo fechadas no Brasil inteiro. Então, a pergunta é a seguinte: a escola ainda é um bom negócio? Me refiro aqui a quem é empresário ou mesmo alguma organização. Ainda é um bom negócio a escola ou é melhor ir cuidar de outra coisa? Não, as escolas sempre serão necessárias. Na verdade, o que a gente está percebendo no Brasil é um movimento de aglutinação. Fala-se que no futuro teremos só uns 6 grandes grupos educacionais no Brasil na área do ensino superior. Mas na área do ensino, na educação básica, que envolve a educação infantil, fundamental e médio, também sobreviverão as grandes escolas. As pequenas terão muita dificuldade, por causa do grande número de escolas que foram criadas ao longo dos anos. A competitividade é muito grande e elas vão ter que, então vai ter um processo de seleção natural. Sobreviverão aquelas que forem capazes de se adaptarem a esses novos tempos, os desafios, as demandas, aos avanços da tecnologia, aquelas que forem em encontro da necessidade dos pais, mas nunca serão lucrativas. Uma escola, em média, no máximo que um dono de uma escola pode tirar é 10% do seu faturamento como um lucro. Então, se todos tiverem, se as coisas estiverem funcionando bem. Mas a escola, nós temos problemas com inadimplência alta, a escola tem favorecida... A legislação é horrível, né? Favorecida por uma legislação ruim. Você pode ser recusado de entrar no hospital, quase morrendo, mas não pode ser recusado de colocar seu filho na escola, mesmo devendo. Se está devendo a outra, até pode, mas você pode ser obrigado a dar a transferência dele para outra escola, mesmo que ele esteja devendo. Você não pode impedi-lo de assistir a aula se estiver devendo, você não pode impedi-lo de fazer prova. Então, a única punição que você pode dar é para o pai, colocando ele num SPC, cobrando, etc. Mas para alguns pais isso não tem muito peso. Agora, isso dificulta muito a gestão da escola, né, Valmir? Dificulta demais, demais. Então aquele eventual lucro que ela teria de 10% desaparece. Hoje os grupos estão procurando ganhar na quantidade. Então eles sabem que ganham pouco de cada um, então eles juntam as escolas e no volume é que conseguem ter um bom recurso. Por isso as universidades estão se fundindo para ver se ganham no volume. Vamos pensar agora num pai que está pensando em colocar o seu filho numa escola, no caso particular. O que ele deve levar em consideração? Quais são os fatores que um pai, uma mãe, os pais devem considerar para escolher uma boa escola? Bom, vai depender da capacidade de pagamento deles, né, dos recursos que eles dispuserem. Quanto mais recurso, os critérios que eles vão usar são outros. Se você tem muito bom recurso, eles vão procurar uma escola de boa fama, né, com boas instalações. Os que têm recursos médios vão procurar escolas mais próximas, escolas com preços médios, né, escolas com boas instalações. E há alguns pais também que conhecem o perfil dos seus filhos, que é um perfil de não muito estudiosos, ou assim, que não podem ser tão pressionados, então normalmente procuram escolas que tenham boas instalações, próximas de casa, bom preço, mas que também não massacrem muito os seus filhos com excesso de trabalhos, de atividades, de avaliações.
e que hoje os pais estão procurando muito escola onde os seus filhos estejam felizes, onde os seus filhos cresçam, ainda que gradativamente, mas se desenvolvam com tranquilidade, sem trauma. E algumas escolas têm essa proposta de não serem tão conteudistas, mas de ajudarem os alunos a serem felizes e a crescerem dentro do potencial e da capacidade deles. Obrigado, Valmir, por respostas tão claras. Estou certo que nossos telespectadores ganharam muito com a sua palavra. Eu que agradeço o privilégio de estar aqui, agradeço a Deus o privilégio de poder estar envolvido numa coisa que é mais do que dirigir uma instituição, mas uma missão, que é a formação, que é a educação, uma coisa tão necessária para a melhoria das condições econômicas e sociais dos nossos meninos e do Brasil como um todo. Educação. Convite à Vida volta daqui a pouco. Fique com a gente. A educação brasileira tem jeito? Queremos saber a sua opinião. Participe e concorra aos nossos brindes. Vamos sortear 3 exemplares do livro Crer é Também Pensar, de John Stott. Entre em nosso site e deixe a sua opinião. Participe! Escolher bem é saber construir o futuro. Colégio Batista Chepar, localizado em uma imensa área verde no coração da Tijuca, conta com uma completa infraestrutura para possibilitar que nossos alunos possam vivenciar na prática o que precisam para transformar o mundo em um lugar melhor. Colégio Batista Chepar, na Tijuca, há 105 anos construindo conhecimento, cultura e caráter. Matrículas abertas. Telefone 2105-0552. Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso, fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante. Para mim é uma alegria muito grande estar à frente, auxiliando a juventude da Curuçá. E nesse momento também é muito especial porque nós estamos trabalhando para missões mundiais. Eu estava me preparando para ir para o campo missionário, até que o pastor Israel pediu que eu ficasse mais um tempo aqui, ajudando com a juventude da igreja. E nada melhor do que trabalhar com jovens e direcionar também dentro da visão missionária, dentro da vocação missionária também da juventude. Nós temos uma juventude com uma qualidade muito grande, uma juventude com jovens profissionais que conhecem muito bem a Bíblia, que conhecem muito o evangelismo e se empenham para evangelizar e também contribuir com a obra missionária. Faz parte já da minha vida, não me vejo sem vir para Itacuruçá, não me vejo longe daqui. Olha, eu vejo cada vez mais que eu sou dependente de Deus, eu preciso de Deus para minha vida e nada melhor que poder participar, estar mais perto, envolver mais com a igreja. Né? Eu acho que o que prende mesmo, né, a gente aqui por tanto tempo é o fato do relacionamento mesmo. Vir à igreja é muito bom, cantar é muito bom, os cultos são importantes e a gente vem mesmo para adorar a Deus, mas o fato de estar com gente, estar com pessoas é o que faz a gente permanecer, né? Que faz ir pro churrasco, acordar cedo no sábado de manhã. Está uma delícia! Yes, I see.
A verdadeira fé é essencialmente racional, pois ela confia nas promessas e no caráter de Deus. Um cristão que crê é alguém cuja mente reflete e descansa nessas certezas. Eu li as páginas 49 e 50 do livro Crer é Também Pensar, de John Stott. Este é um clássico da relação entre o pensamento e a fé. John Stott, recentemente falecido, é um grande teólogo, escreveu centenas de livros, e este foi escrito em 1972 como uma conferência. Nesta conferência, ele procura mostrar que não há nenhuma contradição entre ciência e fé, entre razão e sentimento religioso, e ao contrário mostra que o ato de crer é também um ato racional. Eu então recomendo fortemente este livro, Crer é Também Pensar, de John Stott, da editora ABU. Vale a pena você comprá-lo, lê-lo e presenteá-lo. Um excelente livro Crer é Também Pensar. Porque você sabe, uma pessoa vale pelo que diz pelo que pensa, pensa pelo que lê. A educação tem sido uma grande ferramenta de trabalho para os missionários das igrejas da Convenção Batista Brasileira em vários países do mundo. Atuando através do ensino das letras, da alfabetização, homens e mulheres de Deus têm alcançado pessoas para Jesus. E pela transformação do Espírito de Deus, muitas delas têm despertado para uma vida de valor, para o conhecimento de quem elas são, do valor que elas têm como pessoas amadas e assim resgatada a sua autoestima. O Senegal é um dos países africanos onde os batistas brasileiros prestam serviço às comunidades. Através da educação, uma ferramenta inigualável na pregação do Evangelho aos não alcançados pela graça de Deus. Os surdos são um grupo não alcançado dentro de um povo não alcançado. E como nós vamos evangelizar o surdo? Através da alfabetização, eles podem ler, podem estudar e podem ser discipulados. E se uma formação secular, profissional é importante para os surdos, para o crescimento dele como pessoa, para que ele saiba quem ele é, do que é capaz e até onde pode ir, da mesma forma é importante que o Evangelho seja pregado a ele. Uma pesquisa feita por um médico senegalês há mais de 7 anos calcula que o número de surdos no país esteja em torno de 80 mil, sem contar com as inúmeras crianças nascidas nos vilarejos sem registro de nascimento. Crianças que precisam ser introduzidas à sociedade. A criança surda no Senegal é considerada uma criança amaldiçoada, por isso muitas são abandonadas pelos pais. Muitas delas são fruto de estupro, de incesto, e há famílias com 3, 4, 5 surdos. A própria família do surdo é discriminada. O casamento entre pessoas da mesma família é uma das causas de nascimento dessas crianças surdas. A surdez é também uma sequela da meningite, mas nem todos têm este conhecimento. Muitos atribuem a surdez de seus filhos aos maus espíritos. A criança surda pode se profissionalizar, ter aulas de informática, marcenaria, mecânica e se tornar uma pessoa útil e realizada, conhecendo seus limites, sabendo quem ela é, do que é capaz e tendo esperança, ela será uma pessoa feliz. Veja no vídeo a seguir como esse grupo desprezado pela sociedade está encontrando uma nova esperança de vida. O Senegal é um dos países africanos onde as igrejas brasileiras estão envolvidas no Ministério de Missão Integral. Isso é o que acontece no Ministério de Walter e Alzira Freire, missionários através de missões mundiais. Deus começou a falar no nosso coração por este grupo, que é um grupo não alcançado dentro de um povo não alcançado, porque não temos absolutamente nada a não ser a implantação de uma escola que foi feita por um missionário americano, surdo,
negro que durante alguns anos abriu escolas em toda a região francofônica aqui da África. Pregar o Evangelho através da ação social num país com tantas carências abre portas ao contato. Dessa forma, várias crianças surdas têm sido amparadas pela Igreja com bolsa escolar. É o amor de Deus traduzido nas pequenas coisas. Atuando no Senegal há 7 anos, a família Freire trabalhou na implantação de igrejas, pastoreou e coordenou turmas do projeto radical Voluntários Sem Fronteiras. Agora, inicia o projeto Surdos do Senegal. Uma das etapas do projeto é a adoção. Veja como é isso. Nós precisamos que essas crianças sejam introduzidas na sociedade. Isso é uma questão de prática do amor de Deus que deve ser feita através de nós, através da igreja. A adoção de uma criança surda é um instrumento para que ela seja evangelizada e discipulada. Através de doações de irmãos brasileiros, algumas crianças já foram adotadas. E com a chegada dos recursos, as escolas estão renascendo. A construção de um centro de apoio ao surdo é outra meta do projeto. Um espaço para profissionalização, com aulas de informática, marcenaria, mecânica, preparo de professores, atendimento de fonoaudiologia, onde o reino de Deus poderá ser partilhado com mais liberdade. Uma pesquisa feita por um médico senegalês há mais de 7 anos calcula que o número de surdos seja em torno de 80 mil, sem contar as inúmeras crianças nascidas nos vilarejos sem registro de nascimento. Essa aqui é a Ayoba. Ela tem 15 anos e ela faz parte do projeto Surdos do Senegal. É uma das meninas adotadas. E eu vou perguntar para ela algumas coisas do que ela pensa, o que ela quer fazer no futuro, na vida dela. Ok? Donc, Ayoba, qu'est-ce que vous voulez pour le futur? O que você quer para o seu futuro? Eu penso em estudar, em trabalhar. Estudar bastante para aprender uma profissão. Ela quer mudar de país, de país. Que país? Quel pays vous voulez y aller? Toi? Changer. Líbano. O Líbano, o pai dela é libanês. Quando você tem um filho surdo, você é abandonado, não vai mais ao mercado, você não é mais considerado pela sociedade. Mas depois que a escola foi instalada aqui, nós não tivemos mais essa dificuldade. Depois de um tempo, eles começam a fazer a pergunta. Então, eles me perguntam se eu sou muçulmana. Então, eu digo que não, eu sou cristã. E eles insistem, não, você é muçulmana, porque a gente tem uma amizade tão boa, um carinho tão grande um com o outro, e a gente pode, então, compartilhar um pouco da nossa fé e falar o que Deus tem feito nas nossas vidas. O valor mensal para que uma criança surda frequente a escola é de R$50. Mas através do programa de adoção missionária, você pode participar a partir de R$20 por mês, ou dando uma oferta específica. Ligue 0 operadora 21 2122 1910 ou 0800 709 1900. E não se esqueça, eles também precisam da graça do Pai. Até hoje, não há nenhum surdo convertido no Senegal. E a nossa oração é que você faça parte dessa grande festa um dia no céu e encontrar muitos surdos senegaleses diante do Senhor. Que Deus os abençoe. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Tito 2:11. A educação brasileira tem jeito? Queremos saber a sua opinião. Participe e concorra aos nossos brindes. Vamos sortear 3 exemplares do livro Crer é Também Pensar, de John Stott.
Entre em nosso site e deixe a sua opinião. Participe! Oferecimento: Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Mais de 100 anos formando líderes. Localizado no município do Rio de Janeiro, dentro do Parque Nacional da Tijuca, a terceira maior área verde urbana do mundo, está o nosso Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Fundado pelos batistas do sul dos Estados Unidos em 1908, é a instituição de ensino teológico mais conceituada da América Latina. Com o objetivo de ser um construtor de vidas, o nosso Seminário do Sul tem a preocupação em preparar líderes que sejam relevantes em seus ministérios. No curso de música sacra é oferecida uma série de cursos para os mais diferentes públicos. Nosso curso de teologia conta com um diferencial para o exercício do ministério pastoral e missionário. E para você que é líder ministerial e busca um aperfeiçoamento à distância, o Seminário do Sul disponibiliza cursos online. E aí, está esperando o quê? Venha você também fazer parte da melhor instituição de ensino teológico da América Latina. Seminário do Sul e Faculdade Batista do Rio de Janeiro. É o lugar onde se aprende a orar, pesquisar e liderar. Escolher bem é saber construir o futuro. Colégio Batista Separ, localizado em uma imensa área verde no coração da Tijuca, conta com uma completa infraestrutura para possibilitar que nossos alunos possam vivenciar na prática o que precisam para transformar o mundo em um lugar melhor. Colégio Batista Separ, na Tijuca, há 105 anos construindo conhecimento, cultura e caráter. Matrículas abertas. Telefone 2105-0552. Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso, fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante. Ele se importa com as crianças, elas também são alvo de Deus, deseja que elas sejam salvas e que elas tenham o conhecimento da salvação, experimentem isso. Então o valor é que não somente eu, mas o Ministério Infantil atua e desenvolve as suas tarefas acreditando que a criança é uma pessoa e um ser importante para Deus, foi criado por Deus e Deus tem um plano na vida dela de resgate, de salvação, tem uma vida de graça para essa criança também. Toda mãe é como eu disse. Toda mamãe ralha e beiça, erra e acerta, arruma a mesa, cozinha, escreve, trabalha fora e esquece, lembra e chora, traz remédio sobre mesa, tem até palha que é tipo mãe. Esse, então, é uma beleza, assim é a minha mãe. Obrigada pela mãe que todos temos. Em nome de Jesus, amém. Quem sou eu? Claro, eu não me refiro a mim mesmo, mas essa é uma pergunta que eu tenho que responder. E essa é uma pergunta que você tem que responder. Quem somos nós? Não é uma resposta fácil. Um autor sugere o seguinte. Ele sugere
que nós respondamos a esta pergunta fazendo uma pesquisa em nossa própria memória. Diz ele o seguinte, que aquela lembrança mais antiga que nós guardamos de nossa infância, nós a guardamos porque essa lembrança nos define quem nós somos. Tomo a liberdade de falar do meu caso pessoal, só para ajudar a você no seu caso pessoal. A primeira lembrança que eu tenho da minha infância, não sei com quantos anos, mas poucos anos de idade, sentado numa cadeirinha de palha, à porta da minha casa, de frente para a rua, olhando as coisas se desenvolverem diante de mim. É a primeira lembrança que eu tenho. Eu concordo com esse autor desse livro muito interessante, que as lembranças de infância revelam sobre você, da editora Mundo Cristão, que de fato isso ajuda a que eu me entenda um pouquinho como pessoa, que eu compreenda um pouquinho melhor quem eu sou. E você, qual é a sua lembrança mais antiga? Talvez essa lembrança ajude a entender quem você é. Porque este é um assunto muito importante nessa caminhada de nos compreendermos quem nós somos e como podemos nos colocar no mundo e mudar o mundo. É uma questão, como eu disse, bastante complexa, porque nós somos nossa infância, nossos relacionamentos, nossas características pessoais, homem, mulher, alto, baixo, magro, gordo, tímido, ousado, corajoso, medroso, introvertido, extrovertido. Como é que nós somos isto? Como é que isso aconteceu conosco e nos tornamos aquilo que nós somos? Porque, na verdade, esta visão acerca de nós mesmos faz com que nós vivamos deste modo ou daquele modo. O apóstolo Paulo, que também teve a sua infância, as suas características, ele nos ajuda muito a entender quem nós somos na perspectiva, evidentemente, da fé cristã. Ouçamos o que ele nos diz. Vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Podemos aprender, então, que basicamente nós somos conhecedores da verdade. A verdade é Jesus Cristo. Quem conhece a Jesus Cristo, conhece a verdade. Esse é um pensamento que nós não podemos ignorar de modo algum. Afirmo isso porque todos nós na vida precisamos ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Quando a Bíblia diz que devemos conhecer a Deus, conhecer a Jesus Cristo, não se refere a um conhecimento meramente mental, intelectual, mas a um conhecimento relacional. Conhecer a Jesus Cristo, conhecer a verdade que é Jesus Cristo, é ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Por isso, Jesus mesmo diz o seguinte, vale a pena nós lermos. Vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela, isto é, a família, para sempre. Portanto, se o Filho, isto é, Jesus Cristo, os libertar, vocês, de fato, serão livres. Além de conhecedores da verdade que é Jesus Cristo, que nós o conhecemos, nós somos feitos
filhos de Deus. Isso é muito valioso. E vou dizer por quê. Voltemos ao tema da nossa infância. Nós éramos amados pelos nossos pais. Um pouco antes do nosso nascimento, estávamos tranquilos no ventre de nossa mãe. Aí viemos ao público, viemos à luz, viemos à rua, viemos à estrada. E vamos conhecendo pessoas que nos amam, nos pisam, nos maltratam, nos tratam bem. Nós temos que saber que, queiramos ou não, a vida é assim que as coisas são. É bom termos em mente isso pelo seguinte, é isso que eu quero destacar bem fortemente nesse momento. Todos nós temos um desejo na vida. Nós queremos ser aceitos. Penso que toda a nossa vida no trabalho, na escola, em qualquer lugar, tem um único objetivo: sermos aceitos. É por essa razão, por exemplo, que alguns, para ser aceitos, se tornam dependentes de um grupo, viciando-se como alguns desses grupos se viciam nessa droga ou naquela droga, porque parece que o mais importante é sermos aceitos. A aceitação, esse desejo tão forte, por exemplo, nos leva a usar as roupas da moda, a ir aos lugares da moda, a fazer as viagens da moda. Mas isso é um desvio daquele projeto de Deus para nós. O apóstolo Paulo nos ajuda muito a entender esse projeto, pelo que vale a pena ler então um outro texto que ele nos ensina sobre a nossa identidade. É o que eu vou fazer então agora. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Vocês receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Há um autor magistral chamado Brennan Manning. Ele escreveu vários livros que estão publicados principalmente no Brasil pela editora Mundo Cristão. Ele conta sua própria trajetória, uma pessoa com muitas dificuldades, viciado em álcool, com momentos de lucidez, libertado do vício, enfrentando recaídas. Mas ele mostra que o essencial da vida é que nós temos um Pai. Aqui ele chama de Abba. A palavra Abba é a palavra no hebraico para pai, no latim pater, no hebraico Abba. Para nós então, Pai. Deus nos trata como sendo seus filhos. Qual é então a nossa identidade? Nós somos filhos de Deus, filhos amados por Deus. Se eu pudesse resumir numa só palavra o que é o Evangelho, eu diria que é esta: nós somos amados por Deus. Vejamos o que significa isso no nosso cotidiano. Por exemplo, se alguém critica você, você ouve, presta atenção, considera ou descarta, porque você é amado por Deus. Mas se você não tem esse sentimento no seu coração, uma crítica abala, destrói, aniquila você completamente, porque você está em busca de aceitação. Mas se você, nesta busca, sabe que é aceito por Deus, vai colocar a crítica no devido lugar. Mas há algo mais sobre essa identidade nossa. Sermos filhos de Deus significa que quando nós morrermos, e eu acho que você vai morrer, eu pelo menos vou, todos nós vamos morrer, que quando nós chegarmos do outro lado da vida, por assim dizer, como as pessoas gostam de dizer, ainda continuaremos sendo alvos do amor de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nada nos pode separar do amor de Deus, nem a morte. Você é amado por Deus.
Você é amado por Deus, como diz Paulo, se você participa dos sofrimentos de Jesus. O que quer dizer isto? Participar dos sofrimentos de Jesus. Eu vou então lhe dizer. Participar dos sofrimentos de Jesus é receber a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. É olhar para a cruz e dizer: ali os meus pecados foram perdoados. Ali o sangue de Jesus Cristo me purificou de todos os meus pecados. Ali a minha identidade de filho de Deus foi recuperada. Isso é ser filho de Deus. Isso é ser amado por Deus. Não importam as suas eventuais tragédias, não importam os eventuais dramas por que você passou, não importa se ao longo de sua vida você foi maltratado, abusado fisicamente, moralmente, emocionalmente, sexualmente. Infelizmente são coisas reais, porque isso não é a sua identidade. A sua identidade é que você é amado por Deus. Este é o resumo do Evangelho. Pegue esse resumo para você e jamais permita que esse resumo deixe a sua vida. Quem é você? Quem sou eu? Eu sou amado por Deus. Quem é você? Você é amado por Deus. Amada por Deus. Esta é a sua identidade.